Olá, gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo e hoje eu quero fazer com vocês uma comida que é muito brasileira, toda feira tem, povo de São Paulo, povo do Norte, povo do Sul, povo do Nordeste adora, que é pastel. Esse canal e essa página ela não é culinária, tá? Mas a nossa cidade ela está numa situação um pouquinho complicada. Nesses últimos dias choveu bastante. A nossa cidade é tranquila, mas as cidades ao redor elas estão embaixo da água, literalmente. E as pessoas acabam sendo evacuadas de emergência e acabam vindo para cá. Pra vocês terem uma ideia, hoje nós precisamos ir até, até o supermercado para fazer compras para durar bastante, que a gente não sabe quando que essas cidades, as estradas vão estar liberadas. Então a gente precisa realmente fazer um acúmulo de algumas coisas, né, comida, suprimentos, para pelo menos aguentar até a normalização da situação. A gente não sabe quando é. Mas para vocês terem uma ideia, todas as cidades que estão ao nosso redor, elas estão com as estradas fechadas. Bem complicado. Ou seja, nós estamos ilhados, né? Então, caminhões que fazem transporte para abastecimento dos supermercados estão parados. Muitas pessoas que trabalham em outras cidades também não estão indo. A situação é um pouco complicada. Mas breve vai normalizar. Então hoje eu vou ensinar um pouco, muitas pessoas já sabem, mas eu vou falar a forma como eu faço uma massa de pastel e o pastel em si. Eu deixei aqui tudo limpinho, pronto para abrir a massa. Vamos lá? O que eu vou usar nessa massa de pastel? Coisa bem simples. Farinha de trigo, eu coloco uma quantidade minha, não tem uma quantidade certa. Você pode colocar, por exemplo, meio quilo de farinha para essa receita. Meio quilo de farinha, um ovo. Você pode colocar umas 2 colheres de óleo e se você não tiver cachaça, você coloca vinagre. Eu uso vinagre, prefiro, porque eu não bebo. Mas de qualquer forma, se você for usar a cachaça, ela vai evaporar durante a fritura. Isso aí pode ficar tranquilo, você não vai tomar, tá bom? E dá uma diferença na massa, até mesmo para abrir ela. Vamos começar? Vou colocar tudo aqui para misturar. Tô fazendo tudo agora, então vou pegar as coisas à medida que eu vou lembrando, porque resolvi fazer esse vídeo de última hora. Então a farinha eu tenho aqui, eu vou fazer uso de todo o restante da farinha. Eu tenho a farinha até aqui, ó. Então vou mais ou menos meio quilo. Então vou usar toda a farinha, uma quantidade considerável. Aqui, ó. Então é uma quantidade considerável, sim. Vou pegar o ovo. Apenas um ovo é necessário. Ok. Eu precisei e encontrei óleo, mas não óleo de soja que nós temos aí. Esse é um óleo vegetal. Ele é feito com alguns vegetais. Eu não vou saber dizer para vocês quais são. Então aqui eu coloco mais ou menos 2 colheres dessa aqui, ó.
2 colheres. Prontinho. E você pode colocar 1 colher de sopa de vinagre ou cachaça, como vocês preferirem. Eu vou colocar o vinagre. Só abrir aqui. Opa, colherzinha então. Sal você coloca a gosto. Eu vou colocar uma quantidade mais considerável, porque outro dia eu fiz e estava um pouquinho sem sal. Prontinho. E 1 xícara. Eu coloco 1 xícara de água morna. Eu vou pegar a água aqui que ela é quente ou fria. É um morno, um quente insuportável. Você consegue colocar a mão para mexer a massa. Então tá aqui. Eu vou colocando aos poucos. Mexe a massa. De início eu mexo ela com 1 colher. Mesmo a colher que eu usei para medida, eu uso ela também para mexer. Ó, como que está ficando? Parece que vai dar errado, né? Mas não dá não. Pode acreditar. Então agora eu vou usar a mão. Minha mão tá lavada. Para sovar. Sempre deixa um pouco de farinha de trigo, que na hora de abrir, muitas vezes você vai precisar. Na verdade, sempre vai precisar. Porque acaba grudando na superfície que você está abrindo a massa. Então é bom manter para facilitar a abertura. Eu usei toda essa farinha, mas eu tenho outra ali. E com certeza eu vou precisar daqui a pouco. Às vezes a gente precisa usar também para complementar aqui. Mas a massa fica um pouquinho mais mole. A gente complementa e coloca para ficar no ponto certo. Mas não tem erro. Coisa simples para fazer. Essa é uma massa que é utilizada pelos pasteleiros. Na feira a gente acha aquele pastel tão gostoso, né? E paga tão caro. O pastel atualmente está muito caro nas feiras. Então dá para fazer em casa. Com certeza. Então, esse é o processo. Sovar bem a massa. Só vai misturar, né? Misturar tudo. Até que esteja bem homogêneo e numa textura que não gruda no seu dedo. Eu com certeza vou precisar utilizar mais farinha aqui. Ele começou, depois que eu sovei um pouco, ele começou a grudar na minha mão. Então, certamente eu vou, ó. Aqui não tá bom. Então, percebeu que tá desta forma? Utiliza mais massa para que ela fique bem soltinha na sua mão.
mais farinha, na verdade. Bom, eu vou deixar aqui descansando um pouco, depois eu vou precisar misturar mais, colocar um pouco mais de massa, mas deixar num processo aqui de sovar mesmo, né? De juntar todos os ingredientes e a massa ficar um pouquinho melhor, mais macia. Aí eu vou dar uma pausa, daqui a pouco eu volto com vocês para terminar o processo e começar a abrir a massa. Até já. Gente, então é assim que a massa tem que estar, ó. Ela não gruda na mão. Então ela aqui está num ponto bom, tá? Pronta para ser aberta. E da mesma forma, se enquanto você estiver abrindo, ela estiver grudando na superfície, polvilha a farinha de trigo e continua abrindo, que dá certo. Aqui eu vou separar. Eu já tenho farinha aqui sobre a mesa, então eu espalho, ponho a massa. Deixa eu só procurar o meu rolo. Tá aqui. Encontrei esse aqui. Eu fiz uma outra vez pastel e me serviu muito bem. Eu vou fazer o seguinte, como tem muita massa, eu vou separar em dois para facilitar. Então, um pedaço devolvo lá para o recipiente e vou separar abrir essa massa aqui. Tenta fazer em casa. Tenho certeza que vocês vão gostar e a massa ela vai dar certo. Não tem erro. Se José fez, qualquer um pode fazer. Eu sou mais curioso do que cozinheiro. Falando sobre a situação das cidades, eu estava lendo agora há pouco, enquanto estava no intervalo, a massa sovando, algumas dessas cidades já têm estradas abertas. Mas ainda é muito recente e a gente ainda tem ameaça de muita chuva. A Austrália ela é como o Brasil. Ela não tem muitos problemas por ser um clima tropical. Não tem furacão, não tem terremoto, não tem nada dessas coisas. Mas a Austrália ela sofre bastante com enchentes, porque tem as cidades elas são feitas ao redor dos rios, né? Muitos rios atravessam as cidades. E isso facilita, com certeza, as enchentes. Então, geralmente, quando há uma enchente, que eles chamam em inglês floods, ou floods, quando há uma enchente é porque o rio transbordou. A capacidade do rio de escoar água foi insuficiente, né? E a água acaba retornando e acaba causando essas enchentes, que são terríveis. Outro problema que a Austrália também tem, questões naturais, são as tempestades de areia. Isso é diferente, né, no Brasil. Geralmente quando os ventos estão muito fortes, as areias elas são deslocadas dos desertos e isso acaba prejudicando também as cidades. Porque toda essa areia ela vem para as cidades nessas tempestades, como se fosse tempestade de chuva mesmo, só que de areia. Ó, a massa como tá ficando, tá vendo? E muitas pessoas acabam morrendo se estiver no meio de uma tempestade dessa. Aqui na cidade não tem não, mas cidades mais próximas do deserto, elas sofrem bastante com isso.
E outro problema, que é igual ao Brasil, por ser um país tropical, muito incêndio, né? Incêndio nas florestas. Pelo país ter muita mata, no verão essa mata acaba ressecando, né? Secando bastante. Então acaba ocorrendo as queimadas, às vezes naturais, às vezes criminosas, né? Como ocorre no Brasil também. Isso é normal. Não é aceitável, né, quando é criminal, mas é normal. Eu acho que eu vou dividir esse vídeo em dois, porque eu tenho certeza que ele vai ficar muito comprido. Então, só para mostrar a vocês, eu vou pegar agora. Opa, desculpa. Então, só para mostrar para vocês, ó, a massa aqui está aberta, tá? Ó, massa aberta. Então, aqui, o que eu faço para medir o tamanho de cortar? Eu uso um prato pequeno que eu tenho aqui. Eu uso esse prato. Esse prato. Coloco na medida. Ó. E aqui ao redor. Desculpa. Coloco na medida. E aqui ao redor eu corto com uma faca. Então eu faço meu pastel dessa forma, tá? Eu vou colocar uma pausa agora, porque eu sei que o vídeo vai ficar enorme. E eu volto com vocês na montagem do pastel, tá bom? Oi, gente, coloquei aqui em cima para que vocês acompanhem como que eu fecho o pastel. Acho que todo mundo já sabe, né? Mas não custa nada fazer. Ó, com garfo, não precisa apertar muito, senão ele cola. Então, vai fazendo as bordas aqui, ó. Tô fazendo pastel de queijo. E vou tentar fazer um de banana também. Dá muito certo. E para finalizar, o que eu faço? Não sou muito organizado com isso, mas eu coloco esse filme aqui, ó, para conservar. Ó. Então pego ele aqui. Não vai ficar bonito, tá? Mas o importante é preservar. Essa parte eu queria mostrar para vocês. Ó. Prontinho. Isso aqui você pode deixar na geladeira, guardado, por um tempinho até você querer fazer. Até você querer fritar. Eu vou fazer um outro aqui. Vamos cortar o queijo. Ser generoso no queijo. Ó, tem essa... Só tirar com cuidado aqui. Ó. Dá pra ver? Então essa é a minha massa. Coloco aqui na pontinha. Puxo a outra borda. Prontinho. Isso eu faço com esse pratinho, ó. Recomendo vocês procurarem um pratinho desse em casa para fazer. Ó. Vou fazendo as bordas aqui, fechando, sem muita força, não precisa. Só para não vazar no momento que a gente for fazer. Se estiver grudando, pode passar um pouquinho de massa, não tem problema não. Um pouquinho de farinha. Realmente faço assim, ó. Passar farinha. Então pega um outro filme. Esse deu errado. Calma aí.
Falei que eu não sou bom com isso aqui. Sempre se rasga antes. Alguém tiver alguma dica de como cortar isso aqui? Eu aceito. Ó, então estendo aqui. Pego aqui. E tá feito. Prontinho para ser consumido depois, ser frito depois. E aí vou separando. Então é isso, eu vou encerrar por aqui. Se quiserem alguma dica, é só escrever. Por favor, deixe os comentários, se inscreve no canal, divulga os nossos vídeos, compartilha para os seus amigos e vamos ajudar o amigo brasileiro aqui, tá bom? Então se inscreve no canal, curte os nossos vídeos. Nós temos alguns outros vídeos disponíveis no canal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Me ajuda aí, tá bom? E eu volto depois, uma parte curta, para mostrar no momento da fritura. Vocês vão gostar também. Vamos ver como o pastel vai ficar bonito. Abraço, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é noite, aí é dia. Nós temos 14 horas de diferença. Aqui é 14 horas a mais. Então tenham um excelente dia para vocês que estão começando aí, tá bom? Abraço.